Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Hilton e o Sat-8 nos diferentes países, e também o missionário Miguel Bermudes Marinho. Uma saudação muito especial. Hoje, 17 de outubro deste ano 2025. Vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1 em diante, onde nos diz: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão às nações, aos povos, mas sobre ti o Senhor virá, e surgindo, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E ele desenha uma pedra angular e as eras, e depois de glória escreveu Apocalipse 10, do 1 a 11, que é a vinda do anjo forte. Escreveu também 19, do 11 ao 21, que é o cavaleiro do cavalo branco, que tem por nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é como leão, como rei, em sua obra de reclamação. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplandor que te nasceu. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Já é tempo de estar no lugar seguro. Esse é o tema que temos para esta ocasião. De hoje é sexta-feira, 17 de outubro deste ano 2025. Podem assentar, por favor. Na mensagem que ele intitulou Tempo de Estar em Lugar Seguro, parecido com o tema que estaremos escutando hoje. Esse foi pregado 16 de março de 2010 em Valência, Venezuela. O Dr. William Soto disse ali: assim como cada etapa da igreja foi um lugar seguro, que está fundada sobre a rocha, neste tempo final, o lugar seguro no corpo místico de Cristo é a era da pedra angular. Também é a era messiânica e, consequentemente, é a era para a vinda da pedra angular, a vinda do Senhor no último dia. No livro de Citas, na página 42, ali o reverendo William Branham nos mostrou nesse extrato da página 42, parágrafo 345, aí nos mostrou a ordem da sua vinda e disse, Mateus 17, muito bem. Depois de 6 dias, Jesus pegou Pedro, Tiago e João, os conduziu em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro de uma transformação para o dia da sua vinda. Agora vejam se foi transfigurado. Lucas fala que o seu rosto se fez outro. E se fez outro, então, esse rosto teve que ser mudado, porque lembram que Deus é um Deus que vai mudando, é Deus imorfe. Diz, vamos buscar em Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, 29 diz: E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então fala que seu rosto se fez outro, mudou a aparência. E o que estavam vendo ali era a forma e o rosto dele em sua segunda vinda. Agora recordem que João estava ali. João representa a igreja. Portanto, João estaria vendo a ordem da sua vinda e o estaria identificando como aquele no qual Deus estaria cumprindo sua segunda vinda. Esse rosto já seria familiar.
Agora veja, eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele levou eles à montanha, e ele se transfigurou diante deles. Transformado, suas vestes brilharam como o sol na sua força, e com ele apareceram Moisés e Elias. De qual forma o Filho do Homem vem agora? O primeiro que aparecerá será Moisés e Elias. Agora, observa, antes que Jesus volte à terra, agora, isso é um pouco antes do tempo, o espírito de Elias voltará à terra e tornará o coração dos filhos aos pais. A Bíblia assim diz. Jesus viu ali. Jesus viu aqui. Os apóstolos viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa que eles viram antes, quem era Elias? Era Elias e depois Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei. Depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Viram a ordem da sua vinda? Aí ele escreveu a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreveu também. A adoção desenhou do lado esquerdo uma pedra angular e as eras e escreveu: Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora veja uma ordem da sua vinda. Alguns poderão ver a Elias e depois poderão ver um ministério como o de Moisés, porque tem que ser um mensageiro dispensacional. E depois verão esse ministério de Jesus. Mas os três estariam em um só instrumento. Agora ele diz aqui, o Dr. William Souto continua dizendo, é a sua igreja que ele virá no último dia e virá a essa etapa, e virá a etapa que representa Cristo, a etapa da era da pedra angular, virá a pedra angular. Aí é o lugar onde estaremos seguros nesse tempo final, no último dia. É tempo de estar no lugar seguro, em Cristo, a rocha, na etapa da igreja que corresponde ao nosso tempo. No livro das eras, ou sem editar, na página 513, no folheto corresponde à página 26. Ali o reverendo William Branham nos disse, seria o parágrafo 138 do livro das eras, ou sem editar, desta página 513, diz assim: então, neste lugar, ele viu a vinda ou o ensaio. E o que foi a primeira coisa? Que coisa ele viu? A primeira coisa que ele viu na vinda foi Moisés. Representou os santos mortos que seriam ressuscitados. Elias estava de pé ali. Oh, desejo que percebam o que acontecerá. Ali primeiro estava Moisés. Essas são todas essas 6 eras que eles dormiram. 6 eras da igreja. Não somente isto, mas ali estava Elias, o mensageiro do último dia com o seu grupo, ou transfigurado e raptado. Amém? Agora, no futuro, esperando a vinda. Agora, recordem que o Elias, que estaria no fim do tempo com o seu grupo para ser raptado, estava representando ali, tipificando ali o quarto Elias. Mas esse não era o ministério que estaria no meio da sua igreja, onde o Senhor realizaria o cumprimento da ressurreição e transformação. Seria o ministério de Elias, mas em sua 5ª manifestação. Agora ele continua dizendo, não foi tudo. Todos tinham se reunido com ele. Oh, Deus, e o que foi aquilo? Sua promessa, Pedro, Tiago e João, foi cumprido, isso é certo. Porque ele disse, tem alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E eles viram o ensaio disto. Então, depois disto, depois da ressurreição, do lado esquerdo para cima ele escreveu, a vinda do reino, a vinda do Filho do Homem.
O Dr. William Soto continua dizendo aqui, Cristo, a pedra do ângulo, a pedra angular, nesse tempo estará visitando sua igreja, seu povo, e temos que estar em Cristo, como Moisés, para ver a glória de Deus passar e ver a manifestação do Filho do Homem no meio da sua igreja, e assim estar sobre a rocha que é Cristo no último dia. Nesta mesma mensagem, Revelação capítulo 4, parte 1, na página 574, das eras sem editar, que corresponde a 28, corrijo, 514, do livro das eras, sem editar, onde aqui ele começou a dizer, aqui no folheto, no 28 ele diz, foi a voz que chamou, essa voz, não posso afastar essa voz que está atrás dele. Então ele olhou para baixo e ele mostrou todas as eras da igreja, porque ele estava em pé nas eras da igreja, os 7 castiçais de ouro. Depois ele ouviu essa voz, depois que as 7 eras da igreja tinham terminado. Essa voz deixou a terra e subiu. Quando ele entrou em glória, e ele ouviu dizer, sobe aqui, eu vou te mostrar o que há de acontecer depois disto. Aí do lado direito desenhou uma pedra angular, e ali ele escreveu, a terra deixou, a voz deixou a terra, as eras, e entrou em glória ao lugar santíssimo. E isso corresponde à era da pedra angular, que é um lugar seguro nesse tempo final. Vamos falar sobre essa voz nessa noite. Tem algumas escrituras escritas aqui. Vamos buscar em 1 Tessalonicenses 4 e somente escute aqui o que essa voz vai dizer. Nós sabemos o que vai dizer. Antes de ler, não é certo? Sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo se levantarão. E em cima da trombeta de Deus escreveu os trovões. Isso é certo? Vejam aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, a voz. Esta voz era a voz de Cristo, isso é certo? A voz de Cristo. Porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E nós que vivemos e temos ficado, seremos levantados junto com eles para receber o Senhor no ar e sempre estar com o Senhor. A mesma voz que mandou João subir, a mesma voz que disse João sobe aqui, é a mesma voz que mandará a igreja algum dia. Amém? Mandará a igreja. E do lado direito ele escreveu rápido. Também a mesma voz que mandou João subir é a mesma voz que ordenou a Lázaro, que estava morto, sair do túmulo, da sepultura. É a mesma voz de arcanjo. Cristo é a voz de arcanjo. Voz de arcanjo. Veja, essa voz de trombeta de Cristo mandou João subir, a mesma voz que mandou Lázaro. Você percebeu que no túmulo de Lázaro ele falou com uma voz forte? Ele não disse, Lázaro, vem para fora. Ou seja, assim, bem baixinho. Lázaro, vem para fora. Ou chamou dos mortos, ou seja, foi uma voz forte. Aí do lado esquerdo ele escreveu voz de arcanjo, ressurreição e rapto. Recordem que no capítulo 5, versículo 25 de São João, ele disse ali que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, e se levantarão. Vamos ver. Capítulo 5, versículo 25 do Evangelho segundo São João diz, em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E em cima da voz do Filho de Deus, aí ele escreveu, em carne. Ou seja, que é em carne que ele estaria trovejando esses trovões, ele estaria trovejando esses trovões e trazendo a cumprimento tudo relacionado à ressurreição e também à transformação. Agora,
Quarta-feira à tarde, na noite, me informaram a partida do nosso irmão Miguel Elizondo Vargas, que partiu com o Senhor na quarta-feira à noite. E expressamos as nossas condolências a toda a sua família. Eles são muitos lá, o irmão de Elizondo. E de Isaac, são vários irmãos. E ele também era pastor em uma igreja. Assim que vejam o nosso irmão Miguel, escutará a voz, essa voz de arcanjo, e ressuscitará. E estará conosco novamente, desfrutando as bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. Agora, quando estiver realizado esse tempo, já na etapa final do 7º selo, e estaremos vendo um povo que já estará preparado, que é a igreja noiva com essa fé do rapto, onde aí terão o pleno conhecimento do que estarão realizando nesses dias, porque saberão o que tem que fazer. Vejam, quando crucificaram o Senhor em sua primeira vinda, se esparramaram, uns foram pescar, outros foram fazer as suas tarefas do dia a dia e não tinha o conhecimento do que tinha que estar fazendo. E vocês vejam que depois, quando ele disse a eles o que fizer, o que deviam fazer, então esperaram aí aqueles 10 dias, depois do aparecimento dele várias vezes, mas vocês vejam que teve um tempo que não sabiam o que fazer, até que ele lhes disse depois que ficassem ali, em Jerusalém, até receber o Espírito Santo. Ou seja, ele disse a eles o que tinha que fazer. Mas na segunda vinda do Senhor, esse povo, esse grupo de escolhidos, terão neles a plenitude. Porque para Deus encher esses vasos, os vasos dos seus escolhidos, primeiro tem que estar livre de toda coisa do mundo. E assim Deus poder se esvaziar completamente nesses escolhidos de Deus. Portanto, nesses dias, não estarão indo às coisas do mundo. E não vão dizer assim, terminou isso, agora vamos continuar com os nossos afazeres. Não. Esses serão dias muito importantes e eles saberão o que vão fazer. E também poderão acessar a essa dimensão, e os que não estiverem preparados, aí se prepararão. Ou seja, serão uns dias, 3 dias e meio, como podemos dizer, da última prova. E aí eles estarão preparados para receber da plenitude de Deus. Poderão ver esse evento da ressurreição e eles poderão, ao vê-lo, ser transformados. É o único povo, desde o Gênesis até o Apocalipse, que vemos que teriam essa promessa que, estando vivos, teriam a mudança de corpo. Agora, como eles saberão? Como os escolhidos saberão que serão transformados? Você vai perceber, você vai ver e você mesmo vai perceber que nesse dia já não vai ter coisas em você, coisas que você tenha que tirar para que chegue em você a manifestação de Deus, ou seja, que estarão prontos, preparados. E se tiver uma ou outra coisa, aí será tirado, porque será um tempo bem difícil, mas também de regozijo e alegria para os escolhidos, porque saberão qual será o próximo passo, vão conseguir ver antecipadamente
minuto após minuto, ou seja, uma contagem regressiva da chegada desta mudança no seu corpo. Por isso, aí cumprirá plenamente também quando diz que não falhará nem por um minuto. Portanto, cada filho de Deus, escolhido de Deus, saberá exatamente quando será a transformação do seu corpo. E vocês verão como tudo isso vai estar sendo cumprido de uma forma simples. Agora, veja, ele continuou dizendo aqui, e ele respondeu, ou seja, Lázaro, aqui estou. E ele saiu de entre os mortos depois que esteve morto e o seu corpo estava podre. Aquela mesma voz disse a João, sobe aqui e eu te mostrarei algumas coisas que estão por acontecer. Aí do lado direito desenhou uma pedra angular. Esta mesma voz que soará quando os mortos em Cristo se levantarem. Porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. O mesmo que o chamou e o levantou. Ele ouviu a voz como de uma trombeta. Agora ele disse, sobe aqui. Viram como será a ressurreição? Será em um momento, em um abrir de olho. Essa voz declara o som. E ele chamará a sua igreja, porque ele está fora dela. É essa voz chamando, meu Deus, me ajude a ouvi-la naquele dia. Ou seja, tantos que partiriam como ele, veja, o reverendo William Branham partiu e ele a escutará quando for feito esse chamado, porque agora a está escutando. Mas é uma etapa para a igreja noiva. Quando vier a fé de ressurreição, isso já será para eles. E eles agarrarão essa parte que corresponde a eles e serão ressuscitados. Mas tem vários eventos que estará sendo realizado. Primeiro, porque lá falaram ao irmão Branham que seria julgado. Portanto, terá que ter um julgamento primeiro, como teve no tempo de Jesus. Agora aqui continua dizendo, o Dr. William Soto, agora ele vai ler a escritura de São Lucas. Em São Lucas, Cristo disse também no capítulo 21, versículo 34 em diante, vigiai por vós mesmos, que os vossos corações não se carreguem de glutanaria e de embriaguez e dos afãs desta vida. E de repente venha sobre vós aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, o tempo todo orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e estar em pé diante do Filho do Homem. E agora, para esse tempo final, temos que estar sobre a rocha, que é Cristo, no corpo místico de Cristo, na etapa correspondente à vinda do Filho do Homem, para estar em pé diante do Filho do Homem, e a promessa da vinda do Filho do Homem para o último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo a tem. E essa promessa é para ser cumprida na etapa da Era da Pedra Angular. Aí é onde vai estar em pé diante do Filho do Homem os crentes do último dia, os que serão tidos por dignos de evitar todas essas coisas, todos esses juízos divinos da grande tribulação que há de vir sobre a raça humana. Na mensagem como as águias movem sua ninhada, na página 21, ele disse assim, desta mensagem. Ele disse, Ló era um homem justo, mas o pecado das pessoas de Sodoma lhe afligia a sua alma justa diariamente. Assim é como faz com o coração dos verdadeiros filhos de Deus hoje. Ló tinha visto a perversão e o maltrato do corpo humano, drogados, bêbados, delinquência juvenil, mas a parentela de Ló ria dele. E eles não criam nele. Oh, eu posso ouvi-los rindo de Ló, vê-los rindo de Ló, dizendo, como uma grande cidade como Sodoma será destruída com toda a sua força e poder e adiantamentos super científicos. E hoje eles estão falando a mesma coisa. Como poderá o mundo ser destruído por fogo? Como poderá chegar a um fim? E murmuravam continuamente.
Meus queridos irmãos, eu vou lhes dizer como será isso. A mesma palavra que falou o mundo à existência, falará fora de existência pela palavra do Senhor. Foi falado à existência pela palavra do Senhor e será falado fora de existência. Aqui nesta margem, do lado esquerdo, assim para cima, ele escreveu: vamos a ver aqui. Está medio pilladito aqui. Nesta página 21. Nesta página 21. Vamos buscar aqui para ler essa partezinha. A destruição do mundo pela palavra falada de Elohim, ou seja, foi Elohim o que falou aquela destruição ali sobre Sodoma e Gomorra, ou seja, foi pela palavra falada e vai ser por meio da palavra falada de Elohim em sua segunda vinda que o juízo será falado sobre todas as nações. Agora continua dizendo: Deus seja misericordioso com essa pobre, miserável e cega e rejeitada nação. Chegou a ser rica e crescida em bens, mas está nua diante de Deus e não sabe. Que cena horrível. Agora, onde fala pela palavra do Senhor falará fora de existência, aí ele escreveu Apocalipse 11, versículo 3 em diante, e 19 do 11 ao 21, e 17, 14 e do 14 ao 20. Tudo isso é a vinda do anjo forte, a vinda do cavaleiro do cabelo branco, a vinda de Moisés e Elias. Tudo isso corresponde ao cumprimento da segunda vinda do Senhor. Agora, essa é a geração que estaria vendo tudo isso sendo cumprido. Agora veja, continua dizendo. Agora veja o que tomou lugar depois que Sodoma foi arruinada por Deus. Quero que vocês percebam que Sodoma foi destruída por fogo. E no tempo de Noé, o mundo foi destruído por água. Deus fez um pacto com o homem. Ele não destruiria o mundo com água novamente. Mas ele não fez nenhum pacto referente ao fogo. Aí do lado esquerdo escreveu com fogo. Portanto, ele pode destruir o mundo com fogo e não quebrar a sua palavra. O apóstolo Pedro viu isso e falou disto. Antes que Deus destruísse a Sodoma, ele enviou seu anjo para avisar Abraão. Do lado esquerdo ele escreveu Elohim. Por quê? Porque Abraão foi um que viveu pela palavra e manteve a palavra. Assim como os anjos vêm ao homem, porque eles retêm a palavra de Deus. 3 anjos vieram a Abraão e lhe disseram: um profeta de Deus, Deus disse que destruiria Sodoma. Observa o motivo da visita desses 3 anjos. Eles estavam dando as últimas notícias do último aviso de destruição. E os anjos saíram do lugar de Abraão e foram a Sodoma para falar a Sodoma o juízo vigente, o juízo pendente. E, pelo contrário, Sodoma riu dos anjos e quis fazer perversidade com os anjos, vejam. Isso é o mesmo que a Sodoma moderna e todos esses seres humanos que têm esses espíritos desses anjos caídos, que são da 5ª dimensão, riem, escarnecem, porque são os únicos que podem fazer isso, são esses espíritos diabólicos da 5ª dimensão, encarnados em seres humanos. Por isso, na página 359 do livro Os Selos, aí ele nos disse que eles tinham escutado todas essas coisas que esses profetas tinham falado. 369
do livro Os Selos. Diz, agora vamos observar os últimos 2 versículos do Apocalipse 6. Ou seja, com os que acontecerá com os que escarneceram e zombaram da pregação da palavra do Deus vivente. Vejam, o mesmo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Lá estava Elohim e os seus anjos, Gabriel e Miguel, que representam Moisés e Elias. E lá eles riram, zombaram, e é o mesmo aqui, vejam. São os mesmos espíritos em personagens diferentes, que é o que vocês têm estado vendo de um tempo para cá, que antes não se via. E recordem que tudo é paralelo, e os personagens têm que estar para cumprir essas profecias, porque nenhuma profecia cairá por terra, e cada um vai fazer o seu rol, vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer da maneira que já foi profetizado. Os que vão receber a vinda do Filho do Homem receberão, porque a vinda é para eles, para aqueles que o esperam, e para os outros, os demais vão agir da maneira que agiram lá nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Moisés e nos dias de Jesus. Todos esses que estiveram lá contra, aqui vocês os verá atualizados em seres humanos modernos, cara moderna, rosto moderno e tudo moderno. E as ações e as coisas, tudo atualizado, de uma forma moderna. Se tem tecnologia, vai usar a tecnologia. Então, vejam, tudo isso tem que acontecer. A gente não pode meter a mão por eles, porque isso já são profecias que estarão cumprindo. Para que isto que o reverendo William Branham falou se cumpra também, porque ele disse: escarneceram e riram, pois tem que ter o equivalente aqui. Tem que ter pessoas que riem, que escarneçam. Ele usa muito a palavra circo, palhaço. Usa também bastante a palavra que é um usurpador, a palavra falso profeta. Todas essas pessoas estão cumprindo esta profecia. E essa profecia tem que se cumprir para que a palavra não caia por terra. Viram? Tudo é simples. Cada um faz o seu rol, cumpre o seu rol. E aqui ele refere a essas pessoas. Portanto, esse parágrafo, quando a pessoa lê, está lendo essas pessoas, para que fiquem identificadas claramente, e os escolhidos já os podem identificá-los. A percepção de profetas já vão captando e já vão vendo como é que essa escritura, essa profecia está cumprindo hoje. Escarneceram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Como vão escarnecer e rir? Porque tem um pregador trazendo a fé do rapto aos escolhidos. E riem disto, e escarnecem disto. Então, viram como tudo é simples? Esses profetas estarão ali, farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através deste tempo. Depois, aqueles clamarão às pedras e às rochas que os esconda, da mesma palavra que antes zombaram. Vê? São zombadores também. Porque agora podiam ver que vinha, ou seja, agora sim, perceberam. Olha o que fizemos. O mesmo que Judas Iscariote fez. E dizia: esconde-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra. Agora, como é que você pode zombar da palavra? Porque pode dizer que a palavra é a Bíblia, a palavra é a mensagem que o reverendo William Branham trouxe, a palavra é a mensagem que o Dr. William Soto trouxe. Como você poderá zombar da palavra? Porque a palavra em cada tempo, quando está sendo manifestada, a palavra tem que estar encarnada, velada, manifestada em um homem. E ao estar manifestada em um homem, então aí a palavra pode ser crucificada, pode ser condenada, pode ser zombada, pode ser criticada, blasfemada, vem? Mas enquanto está em letra, não pode ser feito. Mas quando essa palavra está em cumprimento e está em um homem, e Deus está pondo em ação essa palavra que foi trazida pelos profetas do passado, então essa palavra traz vida, recebe vida, e aí uns rejeitam essa palavra velada e vindicada por Deus, e outros, uns a recebem e outros rejeitam. Uns recebem para terem a bênção de sua vida, e outros rejeitam e recebem o juízo divino, maldições. Porque ele disse na mensagem a segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham disse que ele traz em uma mão bênçãos e na outra juízo, maldição.
Ele vem para recompensar a cada um conforme seja o que? A sua obra. Portanto, cada um vai receber, referente à obra que fez, vai receber a recompensa da obra que fizeram. E esconde-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora a palavra estava ali. A palavra encarnada, viram? Como a palavra estava no tempo de Jesus? Encarnada em Jesus, ele era a palavra andante no meio do povo hebreu. Eles tinham zombado. Outra palavra, tinham zombado muito daqueles profetas. Mas agora, a palavra encarnada veio. E por que não se arrependeram? Não puderam, já era tarde demais. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperavam. Tinham ouvido tudo isso, porque escutam. E tinham escutado, vê. Escutam tudo. Escutam tudo o que esses profetas tinham estado falando, ou seja, esses ministérios de Moisés e Elias neste profeta, eles tinham estado em culto como esse, ou seja, que também muitos deles estiveram aí. E ainda restam pessoas aí que, como o irmão Branham disse em uma mensagem, e depois vamos estar lendo mais adiante algumas porções, ele os chama de hipócritas, que estão nos cultos para remoer e depois sair para fuxicar lá fora. Esses são os verdadeiros hipócritas. Que é melhor que sejam sinceros e vá embora, saiam. E assim a ira de Deus sobre eles será detida, porque senão vão continuar acumulando mais e mais. É melhor que sejam sinceros com eles mesmos e melhor que não assistam. Veja, tudo isso é falado bem claro para que depois não diga, não me falaram nada. Deus já sabe quem são e não podem esconder da presença de Deus e nem do instrumento e também muito menos dos escolhidos. Eu digo muito menos porque são tantos. São tantos que estão aí vendo tudo o que está acontecendo que não sentem vergonha. Eles não sentem vergonha de assistir às atividades e depois por trás falar contra o que Deus está fazendo. Todos já perceberam e sabem quem são. O melhor é que fiquem em suas casas ou em outros lugares. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham escutado tudo isso. Eles tinham estado em culto como esse. E tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam enfrentando essas mesmas coisas que esses profetas tinham falado, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora vejam que para Deus cumprir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja, na igreja não pode ter incredulidade. Portanto, estará sendo realizado e Deus estará cumprindo tudo isso no seu devido momento, quando não ter mais nenhum incrédulo. Podemos dizer novamente, nenhum hipócrita aí. Porque então Deus não estaria atuando nas etapas correspondentes. Mas vocês vejam, Deus permite tudo isso para chegar o tempo em que isso vai se cumprir. Não será nem mais nem menos. Chegará o momento que a igreja continuará sendo chacoalhada, chacoalhando a igreja para tirar toda a incredulidade do meio dela. E assim, no fim do tempo, Ele poder cumprir o que Ele prometeu. Mas enquanto ter incrédulos dentro, esses que são manufaturados, que chegam até o final, porque vejam, chegam até a etapa final, onde vem esse aperto para a noiva, então aí é que Deus manifestaria seu poder. Agora, quando tudo isso estiver sendo realizado, então, cada um já recolhido as suas coisas e sairia, ou seja, sairia com tudo e já não estaria mais nessa etapa desta manifestação gloriosa. Agora, tudo isso é no campo espiritual. E depois será visto no campo físico, onde braços e pernas e todas essas coisas estará sendo visto a nível internacional. Mas nessa etapa, muitos já estarão clamando e dizendo isso que nós lemos lá, porque vão perceber, mas vão perceber muito tarde.
E para esse tempo não vai ter essa misericórdia que ele disse ali, que Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, receberá misericórdia. Mas para esse tempo não terá mais misericórdia. O tempo de anistia já terá terminado. Ou seja, que tem que aproveitar essas etapas do sétimo selo para que não percam a oportunidade de não somente não viver eternamente, porque o que cruza a linha, o que muitos já fizeram, estão vivos. O reverendo William Branham disse que são pessoas que estão vivas, ou seja, são pessoas mortas que estão vivas. São um pedaço de carne caminhando que a gente nem os sauda mais, porque saudar ou não saudar dá a mesma coisa, porque para Deus estão mortos já. É a mesma coisa saudá-los ou não, estão nesse nível. Nessa mensagem ele falou, em alguma ocasião vou ler, e ele cita a escritura da mulher que lavou os pés naquela festa que convidaram Jesus, e em uma mensagem ele tocou tudo isso que eu estou falando agora assim por cima. Ele fala, é a mesma coisa se a gente saudá-los ou não. Chega a esse nível diante de Deus, uma pessoa que já está morta diante de Deus. Mas foi a própria pessoa que procurou isso. E não pertence ao reino de Deus, mas pertence ao reino das trevas e continuará fazendo o seu trabalho. Continua dizendo, e os anjos saíram do lugar de Abraão e foram a Sodoma para falar a Sodoma o referente juízo pendente. E pelo contrário, Sodoma riu dos anjos e quis fazer perversidade com os anjos. Da mesma forma é assim as igrejas, chamada igreja hoje. O homem de Deus vai na cidade deles e eles tentam lhe fazer mal e feri-lo. Em vez de ficar por trás dele, apoiá-lo e respaldá-lo e prestar atenção na mensagem. Mas a Bíblia fala que eles serão como aqueles, falando dos últimos dias. Homens amadores das coisas do mundo, violentos, altivos, falsos acusadores, desprezadores do que é bom. E você fala, irmão Branham, essas pessoas devem ser comunistas. Não. Eles não são. Eles são os chamados cristãos, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, negam a mensagem do último dia, negam o sobrenatural, rejeitando prestar atenção. Aí ele escreveu a mensagem do último dia. Quão bendito é descansar em Deus e crer e ser recompensado como foi Ló e Noé, escolhidos pela nossa fidelidade e a sua graça para escaparmos. Vocês leram a palavra a respeito do grande dilúvio. Antes que uma gota de água caísse na terra, Noé entrou na arca. E antes que uma bola de fogo caísse do céu em Sodoma, Ló foi tirado de Sodoma. E Jesus disse que como foi os dias de Noé e os dias de Ló, assim será os nossos dias na vinda do Filho do Homem. Do lado direito desenha uma estrela de Davi e escreveu em cima, a vinda do Filho do Homem. A Escritura está na parede. Igreja, desperte. Se a Escritura está na igreja, se a Escritura está na parede, está perto o rapto da igreja. Pensa nisso. Noé entrou na arca para a salvação e Ló saiu fora de Sodoma pelo mesmo motivo. Um entrou e o outro saiu. Isso é tipo de quê? Bem, eu gravei em meu coração isso. É um tipo da igreja saindo do mundo para a salvação e entrando dentro da arca Cristo para navegar para a glória. Aí ele escreveu arca Cristo. Noé entrou na arca para a salvação e Cristo é a arca da salvação. E recorde, antes que o granizo e a escuridão da morte caíssem sobre o Egito, Israel saiu no seu caminho para Gósen, onde tinha luz. Homens e mulheres, me escutem agora. Antes que venha o dia e você seja deixado sobre a terra em escuridão e juízo, corra o mais rápido que vocês possam para a chamada salvação. Receba a sua mensagem de misericórdia. Se apressem. O anjo disse, e escape disso, porque não poderá fazer nada até que tu tenhas saído. Vejam, e diz, e o juízo não possa vir.
Então vejam como essa mensagem de misericórdia é trazida nesse tempo final por meio dos ministérios de Moisés e Elias. Vejam, esse anjo é o que eles disse que não sejam participantes dos seus pecados. E ele disse, escapem disso, porque não posso fazer nada até que tu tenhas saído. O juízo não poderá vir. A Rússia tem um projétil que nos colocará no leito de morte. No selo ele fala que a Rússia tem uma bomba e está com o nome dos Estados Unidos da América. O que é isso, falando nacionalmente e espiritualmente? Deus está falando da sua igreja para sair. Eu não posso fazer nada até que vocês tenham saído. Deus esperando por sua igreja para romper as suas barras denominacionais e vir juntos para um real derramamento do Espírito Santo para levantar sua igreja à glória. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e do lado direito escreveu Apocalipse 4, versículo 1. Não posso fazer nada até que vocês subam lá. Do lado esquerdo ele escreveu também Rússia. Devemos vir juntos para que o seu poder nos una em um só corpo e nos rapite antes da destruição do mundo. Aí ele escreveu o rapto. Ele os está visitando hoje. Igreja, tem misericórdia. E enquanto é ele, lhe preste atenção e receba a sua mensagem. Saiam fora dessas paredes babilônicas de feituras humanas e denominações de feituras humanas. Agora vejam, ele está visitando as igrejas hoje em misericórdia. Isso ele falou na página 22, parágrafo 183. Ele disse, agora o Filho do Homem está sendo revelado. Aí escreveu com Elias desde o céu, ou seja, o quarto Elias. Virá depois de um tempo, irmão Branham, é agora. E eu desejo não tornar isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados. A sua igreja em sua misericórdia e lhe ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Mas riram e zombaram. Riram e escarneceram. Na próxima vez que ele revela a si mesmo, em cima ele colocou pedra angular. Agora vejam, na terceira dispensação, é onde ele se revelaria como Filho do Homem novamente. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no julgamento ao mundo e as nações que esqueceram de Deus e pecaram a sua maneira de graça, melhor, seu dia de graça. Aí ele escreveu Elias e Moisés. E em cima do parágrafo escreveu, veio de sua glória. Aí ele colocou Filho do Homem, graça e juízo. Essa é a segunda manifestação do Filho do Homem nesse último dia em juízo. Essa é a ocasião que ele se revelaria como Filho do Homem. Mas vocês vejam que nesse entrelace dispensacional tem uma etapa dentro da dispensação do reino, aí começando, onde ele está em misericórdia, porque ainda estamos nesses corpos e, portanto, tem que ter misericórdia para a noiva. Aí é que entra em cena esse novo propiciatório. A igreja noiva não pode ficar descoberta, tinha que ter algo preparado por Deus para esse tempo final, enquanto ele está realizando essa obra de reclamação, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Porque no céu está em silêncio, lá não tem nenhuma atividade. A obra de redenção já terminou. Estamos na etapa de reclamação, de recolhimento e da separação do trigo e do joio. Agora aqui continua dizendo,
Hoje Ele os está visitando a igreja de misericórdia. Ó Deus, enquanto Ele lhe preste atenção e receba a sua mensagem, saiam fora dessas paredes babilônicas de feitura humana e das denominações, religiões de feituras humanas. Saiam fora de teologia de feitura humana e corre para o centro da glória de Deus e clame por misericórdia, porque o sangue de seu filho mata o salvará. Saia de fora da sua natureza supersticiosa, venha para dentro da sua graça viva. Por isso eu digo a vocês que as paredes denominacionais de feitura humana desmoronarão e perecerão com o mundo incrédulo. Mas o justo Ló e o justo Noé foram tirados. Assim a igreja do Deus vivente será tirada. Se prestarem atenção, vocês não verão uma bomba atômica e nenhuma arma de destruição virá perto de ti. Você estará salvo no grande reino de Deus. Vocês não sentem a chacoalhada do Espírito de Deus tentando tirar vocês fora dessas igrejas dormentes, feitas pelos homens, para manter vocês fora do Espírito do Deus vivente? Louvado seja o Senhor, Ele está abrindo nossos olhos, estamos chegando. Querido Senhor, reviva-nos enquanto nos aproximamos. Ali ele escreveu: Noé e Ló são iguais, é igual às virgens fatas. Do lado esquerdo escreveu sacudimento ou chacoalhadas. E o Dr. William Soto continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo: tempo de estar no lugar seguro. Diz, filho do homem é título de profeta. Por isso vemos que a Jeremias, a Ezequiel e outros profetas, Deus os chamou filho do homem. Porque isso nos fala da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, através de carne humana. Por isso, quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele mesmo se chamava filho do homem. E por isso falava tanto de si mesmo como filho do homem, porque era um profeta. E na página 120 do livro de Citas, no parágrafo 1069, nos diz assim: agora observa, Jesus disse que isso aconteceria novamente. Como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre o mortal em carne humana. Aquele homem comia carne de carneiro e tomava leite de vaca, e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse: é Elohim, Deus manifestado em carne. Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes de sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. É o seu Espírito, tem somente um Deus se manifestando a si mesmo, separando novamente Ló de Abraão. Vê? É esse anjo fazendo a separação, a segregação, que falou isso na página 143 do livro de Citas, e vocês conhecem essa escritura. Vamos ver 141, parágrafo 1260. São esses ministérios dos anjos para fazer a separação. Diz, um anjo vem para fazer o quê? A separação. Em cima ele tinha escrito Moisés e Elias, a reunião e a colheita. Ou seja, vem separando, mas vem também reunindo ao mesmo tempo. Porque o trigo será juntado e o joio também será juntado em feixes, vê? Ou seja, é tempo de separação e tempo também de reunião. Agora continua dizendo na 1069, no 1069 da página 120. Ló recorreu, foi ao mundo e Deus destruiu o seu mundo e separou Abraão e Ló. Ló, sendo um tipo de um crente carnal que não creu que isso era certo, ele somente foi a Sodoma. Ló era um centavo. Abraão era $1 de prata. Assim que precisa de 100 Lós para ser equivalente a um Abraão. Agora veja, nem todos que estão contra o programa divino nesse tempo final, nem todos os incrédulos poderá chegar no tornozelo de uma filha ou filho de Deus. Ou seja, todos esses podem estar representados em 100 Lós e um Abraão. Então, se os incrédulos passarem de 100 Lós
ou os manufaturados, que é um grupinho um pouco mais. Então seria 100 e outra vez 100, então aí já seria 2 Abraão, e mais 100 seriam 300, seriam 3 Abraãos. Agora imagina, nem sequer 300 pessoas poderá chegar no tornozelo de 3 filhos escolhidos de Deus. Ou seja, que você não pode se desanimar por nada e por ninguém. Desses que estão contra, e o que estão fazendo contra a capa, ou o ministério messiânico sob capa, ou contra algum escolhido. Melhor, você tem que dizer, eu tenho essa posição que ele disse ali de Abraão. Para chegar a mim, precisam de 100 desses que estão falando, ou desses que estão falando isso. Ou seja, imagina, isso não é uma milésima de nada. Não pode, precisam de 100 pessoas desse tipo de espírito da quinta dimensão para chegar a um escolhido, vê? O quão valioso que você é. O quão valoroso que você é. Ou seja, que tudo que faça não chega a ser nada do que um escolhido poderá fazer, porque precisa 100 para chegar ao nível de 1. Agora o Dr. William Soto continua falando aqui, assim foi na primeira vinda do Senhor, na primeira vinda de Cristo, e assim também será na segunda vinda de Cristo. Cristo disse que como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E isso será nada menos que o cumprimento da segunda vinda de Cristo, a seu povo, a sua igreja, e estarão em pé diante do Filho do Homem, os que estarão fundamentados sobre a rocha, os que estarão na etapa correspondente ao último dia, que é a etapa da era da pedra angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e estarão vendo a glória de Deus sendo manifestada no último dia, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E os anjos são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Sob esse ministério será completada a igreja do Senhor Jesus Cristo, e também serão chamados 144 mil, hebreus 12 mil de cada tribo. Se é sob esse ministério, então Deus terá que ter um instrumento no qual ele estaria operando esse ministério para cumprir essa promessa. A página 127 do livro de Citas, no parágrafo 11:27, diz assim, e aqui vemos que Deus sempre teve pele sobre ele. Quando Moisés ouviu, ele estava com pele sobre ele. Ele parecia um homem. Quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele sobre ele. E nesta noite, Deus, em sua igreja, está velado em sua igreja com pele sobre ele. Ele ainda é o mesmo Deus nesta noite. Como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. A divindade velada novamente em carne humana. Agora, recorde, Jesus não disse, quando o Filho de Deus está sendo revelado, em Lucas, capítulo 17, acredito, e perto do versículo 20 e 21, em algum lugar por ali ele disse, e quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, será o Filho do Homem novamente, na igreja novamente, revelado em seres humanos, não Filho de Deus, mas Filho do Homem novamente. Filho de Deus foi durante a dispensação da graça. Mas o Filho do Homem novamente, outra vez a sua igreja novamente, nos últimos dias. E ali em cima ele escreveu, a vinda do Filho do Homem é igual à divindade velada em carne. A vinda do Filho do Homem é igual a divindade velada em carne. Mais adiante, nesta mesma mensagem, disse, e aí, no lugar seguro, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos glorificados, e os que estivermos vivos seremos transformados. Essas pessoas serão as que estarão em pé diante do Filho do Homem e terão sido tidas por digno de evitar todo esse juízo divinos que virão durante a grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos esse tema, já é tempo de estar no lugar seguro. No ensinamento desta ocasião, de hoje, sexta-feira, 17 de outubro deste ano 2025. Vamos nos colocar de pé e vamos deixar com esse tema que estivemos falando, desse estudo bíblico, já é tempo de estar no lugar seguro, o nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.